Salve família! Hoje eu vim falar de um assunto um pouco polêmico, vai ser meio assustador assim você saber o impacto da realidade da história. Eu vou contar para vocês a verdadeira história de Anneliese Michel. Para quem não sabe, tem um filme aí que fizeram que eu já vou começar a falar dele. Em 2005 fizeram um filme Emily Rose. Disseram que era em homenagem a essa moça, que era a real história dela que aconteceu com ela, mas vocês já vão entender o fato porque que não é exatamente isso. Anneliese era uma jovem alemã é, nascida em uma família extremamente católica, né? Na cidade de Leibfling. É pra ser assim a pronúncia, eu pesquisei no Google, é pra ser assim. Na Alemanha. Com seus pais e irmãs, elas frequentavam no máximo 2 vezes por semana a igreja. Missas, né, cultos, isso aí. Quando eu tinha 16 anos, começou a convulsionar e foi diagnosticada com epilepsia. Quem não sabe o que é epilepsia é quando seu cérebro não funciona mais como deveria funcionar, entendeu? Você começa a ter alucinações, essas coisas. Na mesma época, ela foi diagnosticada também com uma depressão profunda e precisou ser internada. Mas não fala se é numa psiquiatria ou num hospital normal. Pelo fato da época ser muito. Naquela época como era antiga, as pesquisas não eram avançadas, entendeu? E os medicamentos tinham muitos efeitos colaterais, eram umas verdadeiras drogas. Por conta desses efeitos, como ela já estava com depressão e epilepsia, o caso mental dela se agravou, começou a ter vários distúrbios como esquizofrenia. Esquizofrenia, não sei explicar pra vocês o que é, porque eu não fui pesquisar, mas se vocês querem saber, é só pesquisar. Os pais dela, por terem muita fé e crença, acreditavam muito no sobrenatural, em geral, né? Com isso, a Anneliese estava muito doente. Qualquer coisa falada para ela colocava na mente e acreditava. A nossa mente é muito poderosa, ainda mais quando está debilitada. Está sob a influência das pessoas que são mais confiáveis, que são os pais dela. Como não bastasse tudo isso que estava ocorrendo com a jovem, em 1973 foi lançado o filme O Exorcista. E segundo o que eu pesquisei, ela assistiu esse filme, né? Você sabe que uma pessoa quando tá doente vai assistir essas coisas, piora o estado, né? A partir disto, junto com os delírios dos pais de que ela poderia estar possuída, entre aspas, ela começou de fato a acreditar nisso, os ataques, as convulsões, tudo isso que ela tinha. Eram consequências de uma possessão, não era por causa das doenças, entendeu? Até que então os pais dela conseguiram a autorização dos padres para fazer o exorcismo. O exorcismo existiu realmente, tá? Isso não é mentira, mas você já vai entender o resto. Aí que começou a piorar, mais do que já estava. Anneliese passou por momentos muito difíceis. Tem uma história de que quando ela falava, saía 6 ou 7 vozes da boca dela. Isso é mentira. Ela simplesmente forçava a própria voz para sair aquele som horrível, né? E já que ela falava em alemão, o alemão em si já é assustador se você for escutar naturalmente. E
e vindo forçado do jeito que ela fazia, era assustador, né? Então, e como foi gravado em fitas, aqueles gravador antigo, ficava pior ainda a gravação e parecia mesmo que ela estava possuída, mas é mentira. Junto e mas não é o sotaque o sotaque deles é muito assustador, na verdade. Imagina daquele jeito, então as sensações começaram e o que eles fizeram? Eles trancaram a jovem dentro de um quarto. Pense, a pessoa já estava debilitada, assim, a mente, entendeu? E trancaram ela dentro de um quarto só com uma cama, sem comer e sem beber água. Achando que isso que eles fizeram, não alimentando e não dando água pra ela, o demônio ia sair do corpo dela. Olha que mente, gente. Os próprios pais, se bota fé. Ah, também sobre o fato da jovem falar em línguas inteligíveis é mentira. É só o alemão dela mesmo. Então muita coisa foi mentira, porque, né, como eu falei, ela forçava a própria voz. E era só o alemão dela. Todo mundo achava que era outras línguas, mas era só a língua dela. O que mais me deixa pasma foi que a grande parte das mentiras vieram dos pais dela. Eles falavam que saía 7 vozes diferentes dela, falava línguas que não existem. Eles ficavam alimentando esses delírios dela, enquanto a coitada estava trancada no quarto sem alimento e sem bebida. Ela ficou totalmente desfigurada, as imagens dela são reais, tá? Só pra deixar claro. Ela ficou daquele jeito mesmo. O corpo de Annelise não resistiu. Veio a falecer dia 1 de julho de 1976, com 23 anos. Isso começou com 16 anos. Já pensou o tanto que ela sofreu nesse percorrer de idade, né? Por conta da pneumonia e com os ligamentos dos joelhos rompidos, a autópsia revelou que a jovem morreu por desnutrição e desidratação. Mas também, né? Eu deixaram a coitada lá trancada. Vai morrer por causa das coisas. Pesando 30 quilos. Imaginou a pessoa de 23 anos com 30 quilos? Ela estava em um estado lastimável. Anos mais tarde, tanto os padres como os pais de Annelise, acusados pelo homicídio e negligência, os pais não responderam pela morte, porque segundo os juízes eles tinham sofrido demais já, mas no meu caso tinha que matar os dois também, porque olha o que vai fazer com a menina. Os padres foram, como é que se fala? Enquanto eles pegaram a pena de 3 anos, mas em liberdade condicional. Adiantou muito. Né? A Igreja Católica teve que pagar uma multa, não se sabe o valor, não revelaram. Porque todo mundo sabe que para efetuar um exorcismo precisa da autorização dos padres, do negócio lá, que eu não sei o nome dos bispos, acho que é. E eles deram autorização para fazer esse negócio. Daí, como era mentira, teve que pagar a multa, né? Então a igreja. E daí foram conversar com o pessoal da igreja e a igreja provou que foi o exorcismo, foi feito o exorcismo em vez de deixarem os médicos e especialistas cuidarem do caso real da menina, que era a doença, né, no caso. E é isso aí, a história real, que eu fiquei sabendo, né. Eu achei interessante passar para vocês, porque muitos pensam assim, vão assistir um filme baseado em fatos reais e você vai pesquisar a história real, não se passa nem a metade do que se passa no filme, entendeu?
E eu quis passar para vocês terem uma noção do que vocês assistem, né? Para vocês tomarem cuidado, porque muitas coisas não são ligadas ao sobrenatural e muitas pessoas botam na cabeça porque, como eu disse, a nossa mente é poderosa e ela acredita no que ela vê, no que as pessoas falam. Então, você busque primeiro saber as coisas, né, pra depois você assistir ou depois você, né, fazer alguma coisa. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like aí, compartilhe com geral, se inscreva no canal e me segue nas redes sociais.